Quiron em Câncer ou na casa 4. O que significa? Bom, antes de iniciar, vou resumir aqui o que significa o Quiron. O Quiron, astronomicamente, é um asteroide que foi descoberto aí por volta do ano 1977. Então, é um asteroide super jovem. Bom, e astrologicamente, o Quiron, na mitologia, é um centauro, é representado por um centauro imortal, que ao longo de sua vida imortal foi ferido e por ser imortal não conseguia fazer com que essa ferida cicatrizava. Então ele aprendeu a conviver com essa ferida, que doía, porém nos momentos que ele ajudava as pessoas que tinham a mesma ferida ou feridas parecidas, ele percebia que a ferida dele já não tinha tanta dor assim. E daí surgiu o curador ferido. Ou seja, curador ferido é onde a gente tem a nossa sim ferida, mas também onde a gente tem uma grande capacidade de cura, porque a gente tem muita empatia sobre aquele setor, sobre aquelas características. Bom, e o que significa o signo de Câncer? O signo de Câncer ou a casa 4, aqui a gente vai associar muito com a mãe, tá? E também, por ser associado com a mãe, fala do emocional, fala das raízes, fala da pátria, fala da onde a gente viveu. E esse Quiron, ele se inicia, essa parte de Quiron em Câncer ou na casa 4, ele se inicia ali por volta de quando a pessoa tem de 2 a 4 anos e meio de idade. Tá? Isso, inclusive, eu tô lendo e confirmando através desse livro aqui, que é de um astrólogo italiano. Eu não sei se vai ter esse livro aqui em português, mas se tiver, eu coloco aqui embaixo, mas se não tiver, já sabem que eu não vou colocar, mas se você quiser mesmo assim em italiano, comenta aqui que eu posso colocar o link para vocês. Mas esse livro, ele também deixa especificado os tempos das feridas, que as feridas, os Quirons, inicia, tá? E no caso de Quiron em Câncer ou na casa 4, inicia dos 2 anos aos 4 anos e meio, que é justamente quando a criança começa a ter um tipo de afeto com o pai e a mãe, que ela começa a reconhecer que o pai e a mãe são duas pessoas diferentes e também começa a reconhecer que os dois têm sexualidade diferente. É aí também que começa a paixão do filho, da criança, por o genitor do sexo oposto normalmente, tá? Então, se for uma criança menina, ela vai se apaixonar, ela vai ter aquela afeição maior pelo pai. E se for um menino, vai ter uma afeição maior pela mãe, tá? Então esse é o momento ali que a criança começa a diferenciar os sexos e a diferenciar o pai e a mãe. E por causa disso, também é um momento que ela vai começar a dar afeto. Ela entende que ela pode dar afeto ou pode não querer dar também. E ao mesmo tempo, os pais, os genitores, também podem dar afeto. Ela entende que esse afeto é preciso, ela entende que esse afeto, por exemplo, quando ela vai para a escolinha, né, porque é justamente nessa idade que a criança ela começa a sair, a frequentar outras crianças, a brincar em rodinhas ou ir para escolinhas, ela começa a entender que antes dela entrar, ela dá um abraço nos genitores e depois quando ela sai, ela dá um outro abraço de volta dos genitores, tá? Então, por exemplo, é isso que a gente tá falando, tá? É esse momento. Então, a pessoa que tem o Quiron ali em Câncer ou na casa 4, ela não teve esse momento, tá? Então, ela tem uma grande dificuldade de aceitar isso. Ela tem uma grande culpa com isso também, porque pode ser porque como a criança ela também entende que ela pode dar também o afeto, a atenção, então a pessoa ela pode crescer culpada por achar que ela não deu um certo tipo de afeto não suficiente para os genitores, principalmente para a mãe, que a gente está falando mais da mãe, tá? Então ela pode achar que a culpa foi dela. Por exemplo, ela ter saído da escolinha e não ter recebido aquele abraço, tá? Então ela pode sim achar que a culpa foi dela. Então aqui tem uma grande mágoa, uma grande culpa, que se a pessoa não tomar cuidado, conforme ela vai crescendo, ela vai arrumando outras pessoas para si,
para estar, ela vai ficando com outras pessoas, como em relacionamentos amorosos, ela pode ficar codependente emocional. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela precisa aprender que, por mais que ela não teve culpa daquilo que aconteceu. Primeiro ela precisa entender isso, que não teve culpa. Claro que a criança ela precisa de respeito, de carinho, de afeto, de atenção. Óbvio que precisa, mas se a partir do momento que ela não teve, não foi culpa dela. Então ela precisa entender que ela se basta. Hoje ela se basta. Hoje ela pode fazer o papel da própria mãe, já que ela não teve naquele momento a própria mãe. Então ela precisa tirar essa culpa dela, claro, né? Precisa tomar consciência disso primeiro e começar a entender que não foi culpa dela, que ela precisa sim tomar posse das emoções dela. Até porque assim ela vai conseguir conviver melhor com as pessoas, principalmente em relacionamentos afetivos. Porque, por exemplo, se uma pessoa quer ir embora, ela não vai ficar mal, ela deixa aquilo. Ou ela pode ficar mal, claro, é normal, né, que você fica mal, porém ela deixa aquilo ir. Tá, tudo bem. Cada um segue a sua vida. É necessário, tá? Então pode ser também que a pessoa ao longo da vida, ela, por causa desse ciclo que ainda não foi conscientizado, ela acabe também atraindo relacionamentos que acabam do nada. Justamente por causa desse ciclo, desse Quiron na casa 4. Então, até ela aprender que ela precisa deixar ir e que ela precisa tomar conta dela, das emoções dela. Então, isso é sério, gente. Esse Quiron é sério. Se a pessoa não tomar conta, não tomar consciência desse ciclo e disso que aconteceu com ela e que vem acontecendo sempre em ciclos, enquanto ela não tomar consciência e mudar, tomar posse de si, ela não vai se sentir uma pessoa individual, ela não vai se sentir valorizada, ela não vai se sentir autônoma de si. Isso é muito complicado para uma pessoa adulta. E, gente, isso pode acabar também mexendo com a parte física, tá? A pessoa que não toma conta de si, ela provavelmente pode ter problemas físicos. Então, por não assimilar toda essa emoção, ela pode ter distúrbios no sistema digestivo, ela pode ter distúrbio no estômago. Se tiver o Quiron ali muito próximo da cúspide do fundo do céu, a pessoa também pode ter crises de existência fortíssimos, tá? Então, como a pessoa pode começar a curar esse Quiron? Primeiro, tomando consciência dele, tá? Tomando consciência das suas emoções, se valorizando, entendendo que só você tem poder das suas emoções, daquilo que você vai deixar, até que ponto você vai deixar as suas emoções tomarem conta de você, da sua vida, suas emoções ruins. Até que ponto? Primeiro disso, tá? Então, como você consegue fisicamente fazendo coisas? Por exemplo, tá pensando demais. Entre em contato com coisas que é mais arcaicas, tá? Que é o fundo do céu, né? Então, a gente tá falando de coisas que é mais arcaicas, que é mais ancestrais. Então, a gente consegue ter um pouco de contato, entrando em contato com a natureza, por exemplo. Então, sair para uma praia, andar descalço na areia. Sair para um parque, sentir árvore, sentir a natureza. Entrar em contato com aquilo que é mais natural, com aquilo que é mais da terra. E fazendo esportes, tá, gente? Porque o esporte ajuda demais, né? Demais a gente poder sair um pouco desse mental, né? Porque isso acaba, essas emoções vem pro mental, mas por estar ali tão forte, acaba destruindo também o físico, tá? Se não tomar cuidado. Então, é legal também fazer esportes, tá? E, obviamente, se você ajudar outras pessoas no sentido de ter ouvidos para as outras pessoas do que aconteceram com elas, ajudar outras pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram deixadas, pessoas que não tiveram pai nem mãe, ajudar essas pessoas, estar um pouco com essas pessoas, também vai te ajudar. Tá? Por quê? Porque você tem uma empatia gigante. Você consegue entender, só olhando para uma pessoa, se ela tem ou não aquele trauma, aquela ferida.
você tem uma empatia gigante e você consegue ajudar melhor do que ninguém pessoas que foram abandonadas. Porque você entende, você sabe o que é. E automaticamente você ajudando essas pessoas, você vai também se autoajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trago de alguma forma algum insight. E se trouxe, comenta aqui que eu quero saber. Eu fico muito curiosa de saber sobre o que vocês acham, como que foi para vocês escutarem esse vídeo, ok? Fiquem bem. Vou ficando por aqui. Um grande beijo.